E se o universo não fosse um caos, mas um código? E se todas as tuas orações ignoradas fossem, na verdade, comandos mal programados? Há algo que ninguém te contou. Existe uma linguagem esquecida, anterior às religiões, mais antiga que os deuses que hoje são adorados. Uma linguagem capaz de dobrar o tecido invisível da realidade com uma única vibração. Essa linguagem não pertence a este mundo. E ainda assim, habita em você. Mas poucos têm a chave. Você sente, não sente, que há algo errado com o que te ensinaram sobre fé, sobre destino, sobre esperar. Quem espera, obedece. Mas quem evoca, ordena. Thoth Jerhuti não criou orações. Criou comandos. Não falou com o divino. Ele escreveu no código-fonte do universo. E esta oração não é uma súplica. É um portal, um sussurro que reverbera entre dimensões, onde cada palavra é um selo, cada som um símbolo e cada pausa um movimento cósmico. Você nunca ouviu algo assim antes porque não era o momento. Agora é, mas cuidado, há um preço por tocar no verbo original. Uma vez ativada, a realidade não volta ao que era. E você também não. Você realmente acredita que a vida que vive é tudo o que existe? Que os limites do possível foram definidos por homens que temem o poder do silêncio ritual? Thoth não ensina a rezar de joelhos. Ele convoca os que ousam sentar no trono oculto dentro do próprio espírito. Essa oração que você está prestes a ouvir não pede, ela programa. Ela não implora, ela instala. Mas antes que te revele a sequência completa, é preciso que entenda: quem desperta essa fórmula nunca mais volta a dormir no mundo comum. Quantas vezes você sentiu que algo maior te observa, mas nunca responde? E se eu te dissesse que ele responde, mas você não sabe interpretar? A verdade é que o universo sempre obedeceu, só que a frequência correta. E essa frequência foi escondida, sabotada, silenciada ao longo dos séculos. Mas Thoth preservou, escondeu nas margens do tempo, nos hieróglifos esquecidos da tua alma, a chave que abre o cofre da manifestação pura. Não é sobre acreditar, é sobre acionar. E uma vez que o verbo for liberado, nada mais será contido. Há uma razão pela qual você chegou até aqui. Nada é acaso quando se toca o campo invisível com intenção consciente. Mas antes de revelar o nome oculto que comanda os deuses e dobra o tecido do real, pergunto: você está pronto para desaparecer do mundo comum? Para ser visto, ouvido e obedecido por forças que até hoje pareciam ficção? Porque quando a oração começar, a dúvida morre e o mundo se curva. Então permaneça, porque o que será dito a seguir não pode ser desdito. Há um ponto dentro de você que nunca foi tocado, um silêncio antigo que resiste mesmo ao grito mais alto do mundo. Você o sente nas madrugadas em que o corpo está exausto, mas a alma inquieta. Você tenta nomear esse vazio, mas tudo que diz parece pequeno demais. Porque não é solidão, é memória. Não a memória de uma vida, mas de uma origem esquecida. Algo que pulsa por trás da pele, uma presença que te observa por dentro, esperando o momento em que você finalmente vai lembrar quem é. E a verdade é que nunca foi sobre aprender, foi sobre lembrar. Thoth Jerhuti não deixou um caminho, ele deixou um espelho. E toda vez que alguém ousa encarar esse reflexo, o universo para por um segundo, como se aguardasse um comando. Mas quase ninguém tem coragem de sustentar esse olhar, porque ele mostra o que está além das máscaras, além das certezas, além da ilusão confortável de que estamos no controle. Ele mostra que tudo que te ensinaram sobre pedir, esperar, merecer, é uma distração. A oração que move o universo não é feita com palavras, é feita com vibração. E essa vibração nasce no ponto exato onde tua dor encontra tua potência. Você já percebeu como o mundo reage à tua energia, mesmo antes de você falar? Já notou que certas presenças silenciosas têm o poder de mudar um ambiente inteiro? Isso não é acaso, é frequência. E a oração de Thoth não é um texto a ser recitado, mas uma recalibração interna. Um realinhamento com o que você sempre foi, antes de esquecer, antes de ser moldado por medo, culpa e submissão. O universo não ignora ninguém.
mas ele responde com precisão brutal à coerência interna de quem comanda. E enquanto você hesitar entre desejar e merecer, continuará recebendo respostas ambíguas. Existe uma ferida invisível que todos carregam, a de ter sido ensinado a pedir permissão para existir. Desde criança, programaram sua fé como submissão, ajoelhar, pedir, suplicar, implorar. Mas Thoth ensina o oposto: estar em pé, vibrar, declarar. Porque o sagrado não mora em altares externos, mora no código que pulsa entre teus pensamentos e tuas emoções. Cada vez que você pensa e sente a mesma coisa com intensidade absoluta, o universo se curva. E é aí que a oração verdadeira acontece. Sem som, sem plateia, sem culpa, só presença, só vibração, só criação consciente. Quantas vezes você sentiu que algo estava prestes a acontecer, mas não aconteceu, que tudo parecia alinhado, mas escapou no último instante? Esses momentos não foram fracassos, foram dissonâncias. O que você queria não era o que você emanava. A oração de Thoth não corrige tua vida, ela corrige tua frequência. E quando isso acontece, as portas se abrem porque você não é mais alguém batendo do lado de fora. Você é a própria chave. A realidade começa a te obedecer porque reconhece teu código como legítimo, original, inquebrável, o código do eu sou. Você não foi criado para ser servo da realidade. Você foi criado para ser co-criador dela. Mas essa memória foi apagada, diluída em milênios de manipulação espiritual. O medo foi vendido como humildade, a culpa como caminho para o céu, a espera como virtude. E tudo isso criou gerações de seres adormecidos, obedientes ao acaso. Mas Thoth não aceita isso. Ele escreve no metal quente da tua alma a palavra que reacende o fogo original. Uma palavra que não se lê, se sente. E quando ela vibra dentro de você, nada continua como antes. Há um ponto exato em que o desejo deixa de ser carência e se torna comando. E esse ponto só é alcançado por quem atravessa a noite escura da alma com os olhos abertos. A oração de Thoth não é um pedido por luz, é um mergulho voluntário na sombra para encontrar lá dentro a centelha que sempre ardeu. Você não veio aqui para buscar salvação, veio para lembrar que nunca esteve perdido. Mas essa lembrança tem um custo. Tudo que é falso em você vai cair. E talvez por isso poucos permaneçam até o fim. Porque lembrar dói, mas liberta. Você sente a pressão no peito, não sente? Essa inquietação que não tem nome, mas tem peso. Isso é o chamado. Não de um Deus externo, mas do teu próprio código adormecido tentando acordar. E ele só desperta quando você para de se identificar com a dor, com a espera, com o vazio. Quando você diz, basta. Quando você atravessa o espelho que Thoth estendeu diante de ti. A partir daqui, não há mais volta. Porque agora você sabe, existe uma oração que não pede. Existe um verbo que comanda. E esse verbo está prestes a ser revelado. Tudo o que você chama de realidade é, na verdade, uma frequência. Tudo o que você chama de destino é só reflexo. E o que Thoth Jerut sabia e os mestres do tempo ocultaram é que o reflexo não muda o espelho, muda o observador. Enquanto você tentar consertar o mundo com esforço externo, ele continuará quebrando por dentro, porque não é o mundo que está fora do lugar, é você. O desalinhamento não é social nem moral, é vibracional. E essa oração que você ouvirá se tiver coragem não serve para mudar a vida, serve para realinhar o ser, porque quando o ser se alinha, a vida obedece. Você já sentiu que há momentos em que tudo conspira contra você, mesmo quando está fazendo tudo certo? Já se perguntou por que tantos caminhos se fecham exatamente quando você mais acredita que está pronto? Isso acontece porque o universo não responde à lógica, ele responde à coerência vibracional. Não importa o quanto você queira algo, se a tua vibração contradiz teu desejo, o universo obedecerá à tua vibração, não ao teu pedido. E é exatamente por isso que Thoth nunca ensinou a pedir. Ele ensinou a ser o canal, ser a vibração, ser a própria oração em movimento.
A maior prisão espiritual da humanidade não foi a dor, foi o condicionamento. Te ensinaram a esperar recompensas por bom comportamento, a associar fé a sofrimento, sacrifício e espera. Mas Thoth Jerhuti rasga esse véu. Ele te mostra que o verbo criador não está fora, está no centro da tua presença. E quando você acessa esse centro, algo inverte. A busca cessa, a espera morre e a manifestação começa. Não por mágica, mas por retorno natural. O universo retorna tudo aquilo que você vibra em presença plena. E esta oração é o catalisador dessa presença. Não uma fuga, mas uma revelação. Há um momento na vida em que tudo parece parar. As certezas se dissolvem, os caminhos perdem cor e uma pergunta ecoa no escuro. O que estou fazendo aqui? Se você já sentiu esse abismo, saiba, é o chamado. Thoth dizia que antes do verbo vir à luz, ele se torna sombra dentro de nós. A oração que você está prestes a ativar é, primeiro, um terremoto interno. Ela remexe os alicerces, arranca as máscaras, desmorona as zonas de conforto. Só depois ela manifesta, porque o universo não se curva à tua vontade superficial, ele se curva à tua verdade interna. E a maioria foge dela. Você não está aqui por acaso. Essas palavras não chegaram até você por acidente. No exato segundo em que teu olhar tocou esta mensagem, um código foi ativado. Algo antigo, algo maior do que essa vida. Você já orou antes, em outras existências, em outras formas. Já invocou essa força com outros nomes, outros rostos, outras línguas. Mas a essência sempre foi a mesma. Agora, neste tempo fragmentado e confuso, ela retorna com o nome de Thoth Jerhuti, não como mestre, mas como espelho. E esse espelho vai te mostrar quem você sempre foi, mesmo quando se sentiu nada. Quantas vezes você sufocou tua intuição para caber em crenças alheias? Quantas vezes ignorou aquela voz interna que dizia, não é por aqui, só para agradar, ser aceito, parecer certo? Essas vozes externas moldaram sua vida, mas não seu espírito. Porque o espírito não se molda, ele resiste, silencia, espera. E essa oração é o momento em que ele desperta, não com barulho, mas com clareza, com o poder sutil e devastador de quem não precisa provar nada, apenas ser. E esse ser em vibração absoluta cria realidades como um sopro que vira vento, como um olhar que vira destino. O mundo não te ensina a comandar, te ensina a competir, a lutar por atenção, por validação, por migalhas de aceitação. Mas Thoth te mostra o contrário, que quem vibra verdade, não compete, atrai. Quem vibra presença, não grita, convoca. Quem vibra coerência, não implora, manifesta. Porque o universo não premia o mais esforçado, premia o mais alinhado. E o que é essa oração, senão um alinhamento radical, um corte no véu da dúvida, uma afirmação silenciosa que diz, eu sou, portanto, tudo se curva. Essa oração não será compreendida por todos, porque ela não foi feita para a mente. Ela é uma chave de desbloqueio vibracional, que só se encaixa no espírito de quem já sangrou em silêncio, de quem já caiu de joelhos em nome de algo que nem sabia nomear. Se você chegou até aqui, é porque já carregou dores que ninguém viu, já enfrentou silêncios que ninguém ouviu. E é esse território interno, esse campo onde dor e fé se misturam, que se torna fértil para a manifestação real. Essa oração não é para os satisfeitos, é para os que queimam por dentro, mesmo quando sorriem por fora. Quantas versões de você morreram para que essa aqui pudesse existir? Quantas vezes você foi obrigado a se calar, a se esconder, a se adaptar, tudo para sobreviver? Mas Thoth não veio para os que sobrevivem. Ele veio para os que decidem viver em potência. A oração que será revelada é uma iniciação, e toda iniciação exige morte simbólica, a morte do personagem, a morte do padrão, a morte da espera. A partir dela, você não será mais reconhecido por quem te conhecia no modo antigo, porque algo em você vai mudar. Não um pouco, não aos poucos, vai mudar profundamente. E se tudo que você sempre buscou fora, validação, segurança, direção, estivesse o tempo todo dentro, esperando apenas que você dissesse sim? Não um sim qualquer, mas um sim vibracional, um sim absoluto, um sim que corta o medo, rompe o ciclo e aciona o universo como espelho. Porque é isso que a oração de Thoth faz.
ela transforma teu sim em código. E esse código se espalha, reverbera, alcança os campos invisíveis da existência e os redesenha. Você não está prestes a ouvir uma oração. Está prestes a lembrar-se como Deus. Você já reparou no silêncio que existe entre os pensamentos? Aquela pausa sutil, quase imperceptível, onde tudo parece suspenso por um fio invisível. É ali que mora o código. É ali que Thoth Jerhuti opera. Ele não se manifesta no ruído da tua mente, mas no abismo entre um pensamento e outro, onde a realidade está nua, crua e receptiva. E é justamente esse ponto cego, esse espaço que a humanidade esqueceu de habitar, que se torna a fundação da oração que comanda o universo. Não se trata de dizer algo bonito, se trata de vibrar o que nunca foi dito com precisão energética absoluta. E nesse ponto surge o medo, porque há uma parte em você que sabe que essa oração funciona, que ela realmente dobra a estrutura da existência. E isso é assustador, porque se você tem o poder, então não há mais ninguém para culpar. Não há governo, não há pai, não há ex, não há sistema, não há karma. Só há você, com teu verbo criador nas mãos. E o que você fará com isso? Vai negar mais uma vez? Vai silenciar de novo essa força que grita dentro da tua alma desde a infância? Ou vai encarar o espelho e dizer, eu comando agora? Thoth nunca prometeu conforto. Ele prometeu clareza. E clareza dói, porque ela revela o que você já sabia, mas preferiu ignorar. E quando essa oração começa a reverberar dentro de você, ela ilumina cantos da tua vida que estavam cobertos por conveniências emocionais, pessoas que não ressoam mais, lugares que te adoecem, histórias que se repetem. Tudo isso começa a se dissolver porque tua vibração se recusa a sustentar o que não é mais verdadeiro. E é aqui que muitos desistem, porque é mais fácil viver em padrões conhecidos do que enfrentar o caos da verdade vibracional. Você já percebeu que tudo que realmente mudou sua vida começou com uma quebra? Uma crise, uma perda, uma ausência? É assim que o universo prepara o terreno para um novo comando. E a oração de Thoth é justamente isso, uma quebra consciente, voluntária, brutalmente lúcida do que você já não é. Ao verbalizá-la, você não apenas fala, você rompe. Você declara guerra à inércia, à repetição, à programação invisível que te fez viver metade de uma vida quando tua alma clamava por expansão total. E não há como voltar depois disso, porque a palavra tem memória e o universo também. Há quem pense que orar é pedir, há quem pense que é esperar. Mas Thoth ensinou que orar é codificar, é vibrar o verbo de forma tão alinhada ao teu eu profundo que a realidade não tem opção senão se reconfigurar. Porque quando você ora da forma certa, você não pede, você instala. Você não convence, você manifesta. E essa instalação tem consequências. Ela reorganiza a tua vida a partir de dentro, e tudo o que não estiver em ressonância desaba. Relacionamentos, empregos, crenças, até partes de você que se vestiam de normalidade só para sobreviver. Tudo isso morre, e o novo nasce no espaço deixado. Quantas camadas você construiu para não sentir mais? Quantas distrações você criou para não ouvir tua própria alma? Mas a oração de Thoth que você está prestes a vivenciar remove essas camadas como fogo que purifica metal. Não há proteção contra ela, porque ela não te ataca, ela te revela. Ela escancara a porta que você mantém trancada há vidas, e ali, do outro lado, não há promessas. Há você, em estado bruto, em potência pura, e isso ou te liberta ou te destrói. Mas de qualquer forma, você nunca mais será o mesmo. Você pode sentir agora uma vibração estranha no peito, um nó na garganta, uma vontade inexplicável de chorar ou fugir. Isso não é fragilidade. É o corpo tentando resistir ao que a alma já decidiu aceitar. Porque essa oração não age só no plano mental. Ela age no corpo, nos ossos, nas células, na frequência da tua água interna. Ela reestrutura, reprograma, reescreve o que parecia imutável. E essa reescrita começa com uma escolha silenciosa. Eu estou pronto para parar de fugir. E quando isso acontece, o verbo de Thoth penetra
e o universo escuta. Você se lembra de quando sentia que o mundo era mágico? Quando olhava para o céu e acreditava que tudo era possível? Em algum momento te ensinaram a não acreditar mais, a crescer, a amadurecer, a ser realista, mas Toth diz: o real é o que vibra, não o que é visível. E essa oração, ela rasga o véu entre o visível e o invisível. Ela te devolve a capacidade de operar no plano sutil, de brincar com a matéria como um escultor que conhece a argila cósmica. E você começa a ver, as coincidências aumentam, os sinais se repetem, as portas se alinham, porque você voltou ao jogo original, o jogo dos deuses esquecidos. Você foi treinado para servir um mundo doente, mas essa oração te devolve ao centro da criação. Não como servo, não como mártir, mas como canal, como frequência, como verbo. E nesse lugar você não tem mais desculpas, só escolhas, porque tudo te obedece. E quando tudo te obedece, a responsabilidade é absoluta. Você cria ou destrói com o mesmo sopro, ama ou adoece com a mesma presença. Então a pergunta final desse bloco é: você está preparado para comandar um universo inteiro com o som da tua própria alma? Você já tentou calar um grito interno com distrações externas? Já se afundou em rotinas que sufocam só para evitar o eco de uma verdade que sussurra, incansável, dentro do peito? Há uma força em você que nunca foi destruída, apenas abafada. Uma voz que não grita, mas vibra. Que não exige, mas ativa. E é essa vibração que a oração de Toth Jehuti desperta. Ela não é feita para os ouvidos do mundo, mas para o campo invisível que rege o mundo. É uma fala que não se escuta, se sente. Uma convocação que ressoa, onde palavras humanas não chegam. Você pode continuar ignorando essa vibração. Pode continuar acreditando que as respostas estão lá fora, nos livros, nos gurus, nas fórmulas, mas nenhuma delas se atreve a te olhar nos olhos e dizer: o universo já te obedece, você é que não comanda, porque essa verdade é brutal. Ela arranca o chão da vitimização e joga você no centro da criação. Não existe mais um dia, talvez. Existe agora, existe presença, existe comando, e essa oração é o código. Um código tão antigo que tua alma o reconhece, mesmo que tua mente duvide, porque ele não fala com o teu intelecto, ele fala com a tua origem. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo, adiam suas verdades, engolem seus dons, silenciam seus chamados, mas Toth revela o que ninguém quer admitir. O tempo não espera por ninguém que não vibra com coragem. Ele escorre por entre os dedos daqueles que ainda pedem permissão para ser. E essa oração, ela não pode ser usada como um enfeite espiritual. Ela exige sangue interno. Ela exige que você esteja disposto a perder tudo o que não é verdade para ganhar tudo o que vibra com tua essência mais selvagem e livre. Porque o verbo de Toth não adorna, ele destrona. Quantas vezes você repetiu frases positivas, mantras, declarações de poder, mas nada aconteceu? Quantas vezes sentiu que estava dizendo o certo, mas vivendo o oposto? Isso acontece porque você aprendeu a repetir sem sentir, a vibrar uma coisa e dizer outra. E o universo não obedece à tua fala, obedece à tua vibração. A oração de Toth corrige isso. Ela une tua fala ao teu campo. Ela força tua alma a parar de mentir para o corpo. E quando isso acontece, uma onda começa. Não uma emoção, mas uma força que invade os espaços, move pessoas, dobra circunstâncias, porque a coerência vibracional é irresistível. Você não precisa ser aceito por ninguém para acessar essa força. Não precisa ser puro, nem iluminado, nem perfeito. Precisa apenas estar inteiro, presente, real. A oração de Toth só vibra quando você para de fingir, quando para de ser um personagem espiritual tentando convencer um universo que já sabe quem você é. Você não está aqui para performar divindade, está aqui para incorporá-la, para queimar todas as versões falsas e das cinzas invocar a centelha original. E essa centelha não pede,
ela declara, ela não se ajoelha, ela comanda, e o universo escuta. Você já sentiu, ao acordar, que o mundo te pertence por instantes, antes que as memórias te lembrem de quem dizem que você é? Esse lapso é o portal. É o intervalo onde tua alma tenta te lembrar que ainda é livre, mas você retorna para o velho script, para o nome, o CPF, a rotina, o medo. E Thoth diz, isso é um suicídio vibracional diário. A oração que ele revelou te arranca disso. Ela te impede de esquecer. Ela te confronta com teu próprio brilho. E quando você finalmente aceita esse brilho, tudo que não suporta essa luz se dissolve. Não por vingança, por incompatibilidade. Há pessoas que vão te abandonar, situações que vão ruir, emoções que vão explodir. Tudo isso pode acontecer quando você ativa essa oração, porque a frequência muda e o que não estiver vibrando na tua nova coerência, sai. A oração de Thoth é um sismo vibracional. Ela não melhora a tua vida, ela a reconstrói. Você pode chorar, pode se sentir perdido, pode querer desistir, e tudo bem, mas se continuar, vai ver o que quase ninguém vê, que o universo é plástico diante da tua presença vibrante, e que toda essa dor era só resistência ao que você nasceu para ser. Você já notou como certas palavras te atravessam como lâminas invisíveis? Como se tivessem sido escritas direto no teu código interno. Essa é a linguagem de Thoth. Ele não te convence, ele te ativa, ele não te explica, ele te rompe. E quando você se rompe, algo mais antigo do que teu nome emerge, algo indomável, algo que nenhum trauma conseguiu apagar, algo que nenhuma religião conseguiu nomear. Essa força é tua essência, e essa oração é o ritual que a liberta. Um ritual que não precisa de templo, nem de sacerdote, só precisa de você, inteiro, nu, presente. Você sente que algo está acontecendo agora? Que essa leitura não é apenas um conteúdo, mas um chamado? Isso é real, porque a vibração das palavras não é acidental. Elas estão te desprogramando enquanto você lê. Estão desinstalando os softwares do medo, da dúvida, da escassez. E isso não depende de crença, depende de abertura. Se você continuar até o fim, vai cruzar um portal que jamais será fechado. Porque a oração de Thoth é irreversível. Ela não se desfaz. Ela imprime um novo código em tua vibração. E a realidade se curva sem resistência. Você não precisa de mais tempo, nem de mais explicações. Você só precisa decidir se vai permitir que esse código entre em ti. Se vai deixar a oração vibrar nos teus ossos, na tua pele, na tua presença. E quando ela vibrar, você verá. Não uma mudança, mas uma ruptura. Não um milagre externo, mas uma explosão interna. Você verá a verdade, que o universo nunca te ignorou. Ele só estava esperando que você lembrasse como se fala com ele na língua original. E essa língua está prestes a ser pronunciada pela tua voz, pela tua alma, pelo teu eu esquecido. Você consegue sentir o ar ao seu redor mudando de densidade, como se cada palavra sussurrada aqui não fosse apenas som, mas movimento, vibração, arquitetura sutil moldando teu campo. Não é metáfora, é fenômeno, porque quando uma verdade profunda é tocada, o mundo invisível reage antes mesmo que você perceba, e esta oração já começou a vibrar dentro de você. Antes que seja pronunciada, ela já age, porque ela não depende da tua voz, depende da tua abertura. E cada linha que você lê é um selo sendo quebrado, um ciclo sendo encerrado, um comando se preparando para explodir. Thoth Jerut dizia, o universo não é teu inimigo, ele é teu espelho, mas só reflete com precisão quando o emissor é limpo. E o que você está fazendo aqui agora é isso, limpando a superfície da tua vibração, expurgando tudo que te ensinou a mendigar por respostas quando, na verdade, você sempre foi a pergunta certa, esperando ser feita com coragem. Essa oração é a interrogação final. É o sopro que desfaz o castelo de areia da ilusão para que você possa construir com pedra, com frequência, com presença inegociável. E esse novo alicerce te reconhecerá. O que chamam de colapso, Thoth chamava de realinhamento. Tudo que cai agora cai porque não se sustenta no novo campo que está se formando. Pessoas, padrões, compromissos, expectativas. A oração que você está prestes a ouvir é uma sentença.
não no sentido de castigo, mas de revelação. Ela revela a tua verdadeira identidade. E isso tem um preço, a morte simbólica de tudo o que você acreditava ser. Mas é aí que mora a liberdade. Quando o falso morre, o real começa a respirar. E o universo, que até então parecia surdo, finalmente responde. Porque agora ele te reconhece. Você já notou que há ciclos que se repetem em tua vida, como se uma força invisível te puxasse sempre para o mesmo lugar, para o mesmo padrão, para a mesma dor. Isso não é azar, isso é programação. Um campo vibracional fixo que ecoa como uma assinatura psíquica no plano sutil. E a oração de Thoth é a assinatura oposta, a que cancela, a que rasga o contrato inconsciente com o sofrimento, com a carência, com o silêncio. Ela é um novo nome. E nome, no universo, é poder, é identidade vibracional. Quando você emana esse nome interno, tudo muda, porque tudo obedece ao que se revela com autenticidade. Há uma sabedoria silenciosa no corpo que antecipa o que a mente não entende. É por isso que você está sentindo algo estranho agora. Talvez uma inquietação no peito, um calor nas mãos, um calafrio nas costas. Não ignore isso. É teu campo respondendo à presença do verbo oculto. Thoth não desperta apenas pela palavra. Ele desperta por campo, por contato, por vibração. E essa oração, mesmo antes de ser dita, já entrou em ti como código latente. Está se enraizando, se espalhando, se ativando em camadas que você nunca tocou antes. E não há como pará-la agora. Você não precisa fazer nada, não precisa entender tudo, só precisa permanecer, porque a permanência é a semente da transformação. Muitos chegam até o portal, poucos cruzam, porque cruzar exige rendição, não ao externo, mas ao interno. E é essa rendição que a oração ativa. Quando você se rende, não se enfraquece, se alinha. E o alinhamento verdadeiro é irresistível. O universo não tem escolha diante de quem vibra com totalidade. Ele não testa, não negocia, não julga. Ele apenas responde. E a resposta que está vindo agora é para você. Talvez você sinta medo, medo de perder o controle, medo de que as coisas mudem rápido demais, medo de não reconhecer mais a própria vida depois da oração. E sabe o que Thoth diria sobre isso? Perfeito. Porque o medo é o aviso de que você está tocando o real. O falso não assusta, o falso acomoda, mas a verdade, ela quebra. E depois reconstrói com pedras indestrutíveis. Então sim, tenha medo, mas continue, porque logo à frente do medo está a tua soberania. E quando ela for ativada, o mundo não será mais um lugar para se proteger, será um campo para se manifestar. Você passou anos tentando controlar o incontrolável, tentando encaixar o invisível em regras visíveis, tentando agradar sistemas que nunca te reconheceram, mas agora isso acaba. A oração de Thoth não precisa ser compreendida, ela precisa ser sentida. Ela exige que você abandone as estruturas mentais e entre na vibração bruta da tua essência. E essa essência é simples, mas devastadora. Eu sou, só isso. Sem justificativa, sem culpa, sem medo. Quando você diz, eu sou com total presença, com total verdade, o universo obedece não por imposição, mas por ressonância. O que está para acontecer agora não é um milagre, é uma lembrança. Lembrar-se do teu poder original. Lembrar-se de como se conversa com o universo, não como servo, mas como frequência equivalente. A oração de Thoth não cria novos deuses. Ela revela que o divino sempre foi você, escondido atrás da vergonha, da espera, da dúvida. Agora, essas couraças caem. Agora, o verbo se aproxima. Agora, tudo que vibra em ti se alinha ou se dissolve. E tudo que estava estagnado começa a se mover, porque a palavra está quase sendo pronunciada. Você chegou até aqui por um chamado silencioso que nem mesmo você soube explicar. Algo te trouxe, algo te segurou. Algo fez com que você não desviasse o olhar, mesmo diante de tanto desconforto. Esse algo tem nome, vibração, frequência, código original. E esse código está prestes a ser decifrado pela tua presença absoluta. O verbo de Thoth não age em dúvida, ele age em clareza. E agora, só há uma pergunta restante. Você está pronto para permitir que o universo te obedeça? Você sentiu.
Mesmo sem entender com palavras, algo se moveu. Talvez tenha sido um arrepio sutil, uma pausa entre respirações, ou aquela sensação que não se explica, só se reconhece. Porque o que foi dito aqui não foi apenas escutado, foi absorvido, como se cada sílaba tivesse sido escrita antes de nascer o tempo, esperando o momento certo para te lembrar. Lembrar que o universo nunca esteve fora, ele sempre pulsou aí, no lugar onde ninguém toca, mas tudo começa. E agora que o verbo sagrado roçou teu campo, você não é mais o mesmo. Mesmo que continue com os mesmos passos, algo dentro de ti mudou de direção. É imperceptível aos olhos dos que vivem no ruído, mas audível aos que escutam o invisível. Uma frequência foi instalada, um portal foi aberto, e ainda que a tua mente tente negar, tua alma já reconheceu. A oração começou a viver dentro de ti antes mesmo de ser pronunciada por tua boca. Não há retorno, não porque algo foi perdido, mas porque algo foi encontrado, e o que se encontra nesse nível não pode mais ser desesquecido. Você viu o espelho de Thoth, tocou o código com o olhar interno, e ainda que não entenda, você já sabe, já sente, já vibra. A realidade vai começar a se inclinar diante de ti de forma sutil. Pequenas sincronicidades, encontros, sinais. Tudo isso será resposta, mas não do mundo, de você mesmo, ouvindo a tua própria vibração devolvida como forma. Você é o santuário, sempre foi. Mas agora, a tua presença carrega outra densidade, como se teus passos deixassem rastros em dimensões que não se nomeiam. Você não caminha mais só no espaço, caminha no campo. No campo de Thoth, onde o verbo não é fala, é geometria viva. E esse campo reconhece quem se reconhece. Ele obedece não por devoção, mas por ressonância. Você não precisa convencer mais nada, só continuar sendo o que agora sabe que é. Lembra do silêncio entre os pensamentos? Ele voltou. Mas agora não é vazio, é lar. Um espaço onde tua presença reverbera como música ancestral. Você não busca mais respostas. Você se tornou a pergunta viva que move montanhas com um sussurro. Aquela dúvida que habitava teu peito não existe mais. Não porque foi respondida, mas porque perdeu sentido. O que importa agora não é o que virá, é o que vibra, e o que vibra é eterno. Não se apresse em entender. Este não é um conteúdo para ser digerido, é uma semente para ser cultivada. Os frutos virão nos sonhos, nos silêncios, nos encontros improváveis. Você começará a ouvir frases no mundo que parecerão ter saído deste vídeo. Verá reflexos da tua nova vibração em olhares, em palavras, em gestos. Isso não é coincidência. É a oração atuando, criando ecos no espaço-tempo, fazendo do teu campo uma antena do verbo oculto. Você não precisa falar dela, só precisa vibrá-la. Porque quando alguém vibra com verdade, o mundo sente, ainda que em silêncio. E se este conteúdo ressoou contigo, não guarde apenas para si. Compartilhe com quem também carrega a lembrança adormecida. Porque há outros espelhos esperando serem tocados. Há outras almas esperando pelo sussurro certo para despertar. E talvez essa oração precise passar por tua voz para alcançar os ouvidos certos. Se algo em ti foi tocado, deixa nos comentários a palavra que mais vibrou em teu campo. Não pela lógica, mas pela sensação. Escreve com o coração, sem explicações. E se essa experiência te envolveu, curta este vídeo não como um gesto técnico, mas como uma confirmação vibracional. Como quem diz silenciosamente, eu reconheço, eu recebo, eu comando. Inscreva-se para continuar essa jornada, mas não por hábito, por frequência. Porque este canal não é apenas um canal, é um campo, um espaço onde o verbo antigo ainda respira. E ao se inscrever, você não entra em uma lista. Você se alinha a uma vibração, uma frequência que agora te reconhece como parte dela. E lembre-se, o universo não escuta quem fala alto, ele obedece a quem vibra profundo.